Das modalidades de licitação. São modalidades de licitação, pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo. São modalidades de licitação, pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo. São modalidades de licitação, pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo. Além das modalidades que eu citei, a administração pode servir-se dos procedimentos auxiliares previstos no artigo 78 dessa lei. O artigo 78 diz que são procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas por esta lei: credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preços e registro cadastral. São procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas por esta lei: credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preços e registro cadastral. Então, além dessas modalidades que eu citei, a administração pode servir-se dos procedimentos auxiliares. É vedada e proibida a criação de outras modalidades de licitação ou ainda a combinação dessas modalidades de licitação que eu citei. É vedada e proibida a criação de outras modalidades de licitação ou ainda a combinação daquelas que eu acabei de citar. A concorrência e o pregão seguem um rito procedimental comum a que se refere o artigo 17 dessa lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o artigo 17 dessa lei, que diz: o processo de licitação observará as seguintes fases em sequência: preparatória, de divulgação do edital de licitação, de apresentação de propostas e lances, quando for o caso, de julgamento, de habilitação, recursal e de homologação. O processo de licitação observará as seguintes fases em sequência: fase preparatória, fase de divulgação do edital de licitação, fase de apresentação de propostas e lances, quando for o caso, fase de julgamento, fase de habilitação, fase recursal e fase de homologação. Então, a concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum, que eu acabei de citar, adotando-se o pregão sempre que o objeto possui padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto o serviço de engenharia de que trata a linha A do inciso 21º do caput do artigo 6º dessa lei, que diz o seguinte: serviço comum de engenharia é todo serviço de engenharia que tem por objeto ações objetivamente padronizáveis em termos de desempenho, qualidade, de manutenção, de adequação, de adaptação de bens móveis e imóveis com preservação das características originais dos bens. Então, o pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto esses serviços de engenharia que são chamados serviço comum de engenharia, e o pregão se aplica assim. O concurso observará as regras e condições previstas em edital, que indicará a qualificação exigida dos participantes, as diretrizes e formas de apresentação do trabalho e as condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser concedido ao vencedor. O concurso observará as regras e condições previstas em edital, que indicará a qualificação exigida dos participantes, as diretrizes e formas de apresentação do trabalho, as condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser concedida ao vencedor. Nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à administração pública, nos termos do artigo 93 dessa lei, todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução conforme o juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes. Nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à administração pública, nos termos do artigo 93 dessa lei, todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução conforme o juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes. O artigo 93 diz que nas contratações de projetos ou de serviços técnicos especializados, inclusive daqueles que contemplem o desenvolvimento de programas e aplicações de internet para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento e de comunicação da informação software e a respectiva documentação técnica associada, o autor deverá ceder todos os direitos patrimoniais a eles relativos para a administração pública, hipótese em que poderão ser livremente utilizados e alterados por ela em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização de seu autor.
O leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela autoridade competente da administração e regulamento deverá dispor sobre seus procedimentos operacionais. O leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela autoridade competente da administração e regulamento deverá dispor sobre seus procedimentos operacionais. Se optar pela realização de leilão por intermédio de leiloeiro oficial, a administração deverá selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação na modalidade pregão e adotar o critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem cobradas, utilizados como parâmetro máximo os percentuais definidos na lei que regula a referida provisão e observados os valores dos bens a serem leiloados. Se optar pela realização de leilão por intermédio de leiloeiro oficial, a administração deverá selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação na modalidade pregão e adotar o critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem cobradas, utilizados como parâmetro máximo os percentuais definidos na lei que regula a referida provisão e observados os valores dos bens a serem leiloados. O leilão será precedido da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, que conterá 5 coisas. 1. A descrição do bem com suas características e, no caso de imóvel, sua situação e suas divisas com remissão à matrícula e aos registros. 2. O valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado. 3. A indicação do lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes. 4. O sítio da internet e o período em que ocorrerá o leilão, salvo se excepcionalmente for realizado sobre a forma presencial por comprovada inviabilidade técnica ou desvantagem para a administração, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização. E 5. A especificação de eventuais ônus, gravames ou pendências existentes sobre os bens a serem leiloados. O leilão será precedido da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, que conterá 1. A descrição do bem com suas características e, no caso de imóvel, sua situação e suas divisas com remissão à matrícula e aos registros. 2. O valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado. 3. A indicação do lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes. 4. O sítio da internet e o período em que ocorrerá o leilão, salvo se excepcionalmente for realizado sobre a forma presencial por comprovada inviabilidade técnica ou desvantagem para a administração, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização. E 5. A especificação de eventuais ônus, gravames ou pendências existentes sobre os bens a serem leiloados. Além da divulgação no sítio eletrônico oficial, o edital do leilão será fixado em local de ampla divulgação, ou melhor, circulação de pessoas na sede da administração e poderá ainda ser divulgado por outros meios necessários para ampliar a publicidade e a competitividade da licitação. Além da divulgação no sítio eletrônico oficial, o edital do leilão será fixado em local de ampla circulação de pessoas na sede da administração e poderá ainda ser divulgado por outros meios necessários para ampliar a publicidade e a competitividade da licitação. Além da divulgação no sítio eletrônico oficial, o edital do leilão será fixado em local de ampla circulação de pessoas na sede da administração e poderá ainda ser divulgado por outros meios necessários para ampliar a publicidade e a competitividade da licitação. O leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação e deverá ser homologado assim que concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor na forma definida no edital. O leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação e deverá ser homologado assim que concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor na forma definida no edital.